Oséias, no capítulo 3, ele diz: vai, Oséias, vá e case com uma prostituta. E o profeta cumpre esse comando. Talvez Oséias tenha ainda resistido com Deus. Deus, como assim? E Deus disse assim: vá, Oséias, e não desista de amar essa mulher. A história conta que eles se casaram, que Gomer deu filhos para Oséias, e que depois de um tempo, ela volta para a prostituição. E aquele homem sai humilhado para resgatar a esposa dele. Sabe, no casamento, ele já tinha que ter dado o dote, antes mesmo de casar. Agora, Gomer sai, foge. E Oséias vai procurando aquela mulher. Imagina a vergonha do profeta, passando pelas vielas de Jerusalém, e passando pelos bairros onde havia prostituição. As pessoas sabiam que um profeta jamais poderia pisar ali. As pessoas sabiam que um profeta era um homem puro e santo. E Oséias sai procurando Gomer. E Deus diz para ele: encontre-a, ame-a, porque eu, o Senhor, amo Israel. Embora os israelitas se voltem para outros deuses, eu amo Israel. E quando você for resgatar Gomer, eu quero mostrar ao povo do meu amor por Israel. Cara, isso deve ter sido uma dor tremenda para Oséias. Humilhante. Oséias sai à procura da sua esposa, à procura de uma ex-prostituta que tinha voltado à sua vida antiga. Ela tinha tudo do bom e do melhor na casa dele. Tudo. As melhores comidas, as melhores roupas. Tinham pessoas que sequer sabiam que ela tinha vivido uma vida de prostituição. Você consegue pensar o quão doloroso era para Oséias perguntar de porta em porta dos prostíbulos: você viu a Gomer? Você sabe onde é que está a minha esposa? Ela está aí, ela voltou. E de porta em porta, Oséias buscava a Gomer. Ele vai nos guetos da cidade. Ele vai nas ruas sujas, pelas frutas da feira. Oséias vai nas vielas sujas e imundas, onde as pessoas ficavam jogadas no chão. E logo os cafetões daquela cidade de Jerusalém percebem aquilo e começam a debochar do profeta. Ei, você está fazendo o que aqui? Você não é santo? Profeta, você se cansou da sua esposa? Veio buscar outra aqui? Profeta, para você a gente faz de graça. Sabia que você não era tão santinho assim, Oséias. Você estava esperando o seu deslize. Um homem de Deus jamais pisaria nesse lugar, Oséias. Você não veio procurar Gomer. Você veio procurar outro colo. Mas no verso 2 do capítulo 3 de Oséias, a palavra diz assim: então eu a comprarei de volta por 15 moedas de prata e mais 150 quilos de cevada. Como assim? Isso é uma recompra. A Gomer já pertencia a ele. Você imagina a cena? Oséias consegue uma informação de um homem de rua, e ele vai perguntando: onde está Gomer? E o homem diz assim: ela está no leilão. Você pode ir lá, ela está no leilão. Eu vi a Gomer no leilão. E o profeta vai em casa, levanta o colchão, pega as 15 moedas que ele tinha e pega mais os 150 quilos de cevada, tenta vender a cevada para completar mais dinheiro para Gomer. Ele volta correndo, tropeça nas gaiolas, derruba as mesas da feira. E ele começa a pensar: será que eu vou chegar a tempo antes de arrematarem a Gomer? De longe, ele avista lá no alto uma figura feminina. Ela está do lado do leiloeiro. Os pés estão sobre correntes, as mãos estão algemadas e o corpo está nu, sujo de lama, de sangue, como se tivesse muito apanhado e como se tivesse muito sido arrastada pelo chão. Tantas hematomas que Oséias mal consegue ver o rosto da Gomer, de tão desfigurado que estava. E o leiloeiro grita como se quisesse feri-lo mais: quem paga mais? Quem paga mais por essa imundícia aqui? Meu Deus,
Gomer está sendo vendida pelo maior lance. É a minha esposa, Deus, a mãe dos meus filhos. Oséias nem enxerga a multidão, e ele corre entre aquele pregão. Empurra um, empurra outro, e diz para o leiloeiro: me dá licença, essa mulher é minha esposa. O leiloeiro disse: não, ela é minha escrava. Não importa quem ela já foi para você, ela é minha escrava. E se você quiser ela de volta, você precisa pagar o preço. Você precisa comprar de volta. E Oséias abaixa a cabeça, e ele não tinha muito o que fazer, e ele pergunta: quanto custa? 30 moedas de prata. Ele coça o bolso, tira as 30 moedas e paga por aquilo que já era seu. Salmos diz o seguinte: a terra pertence ao Senhor, mas o mundo inteiro vive como se assim não fosse. Mais de 2000 anos depois, Jesus Cristo pagou o preço por você, sendo que você já era dele. Mais de 2000 anos depois, a dívida foi paga com sangue. Por 30 moedas de prata, Jesus Cristo foi traído. E a dívida pela Gomer, muito parecida foi. Oséias tira a própria capa, cobre a nudez da esposa, e abraça e diz: volta para casa. Jesus, depois de sair da cruz, está aqui hoje, olhando para você, sujo pelo pecado, imundo, desconectado com Ele, irreconhecível. E Ele espera uma resposta tua hoje. Próximo. João 1:1 vai dizer que no princípio era o Verbo estava com Deus e Ele era Deus. Desde o início, Jesus Cristo sabia da tua existência e Ele sabia como que você poderia caminhar longe dEle. Não sei como é que você está vivendo nessa pandemia. Eu não sei da tua vida, mas eu posso falar da minha. Nesses últimos meses, mesmo estando envolvido com tantas atividades daqui, eu permiti me afastar, ficar longe. Eu permiti que, no meio das minhas atribuições aqui, de voluntariado nesse templo, que eu perdesse de foco o que é que realmente eu estava fazendo aqui. Entre uma reunião e outra, entre um podcast e outro, entre uma função e outra, eu esqueci do preço que Jesus pagou por mim. Você sabe o que é que aconteceu nesses últimos meses? Alguns trancados em casa. E eu sei que tem alguém aqui que está desconectado com Cristo. O plano da redenção, a cruz, não é a história sobre um Deus que foi torturado simplesmente. Outros tantos foram. Outras pessoas foram jogadas no Coliseu, nos templos, nos teatros e sofreram tanto. Não é só uma história sobre tortura. É uma história sobre cruz, sobre sacrifício por você. A cruz, ela é o centro da história. Ela é vergonha, mas é glória. Na cruz, o pior do homem foi mostrado e o melhor de Deus foi usado para salvar. Eu quero te fazer um convite, um pedido especial. Sonde o teu coração e conversa no teu íntimo com Deus. O Espírito Santo está trabalhando aqui nesse lugar e Ele está passeando entre cada cadeira aqui. E Jesus Cristo, Ele quer transformar a tua vida. Ele quer te dar um renovo. Ele quer lhe dar um restart na tua vida espiritual. E Ele quer começar essa obra hoje. Não existe outro apelo para você se aproximar de Cristo, a não ser lembrar que Ele deu tudo por você. E o que Ele está pedindo de você é teu tempo, é tua adoração.